Se os sonhos desempenharam papel central nas trajetórias de personagens mitológicos, também participaram integralmente da história de governantes de carne e osso. A narrativa da ascensão ao poder de Sargão da Acádia, 2334 a 2279 a.C., unificador da Mesopotâmia e primeiro imperador da história da humanidade, tem como ponto de inflexão um sonho perturbador que Sargão teve com Ur-Zabada, rei de Kish, a quem ele servia como copeiro. No sonho, a deusa Inanna afogava Ur-Zabada num rio de sangue. Apavorada ao descobrir o conteúdo do sonho, Ur-Zabada mandou matar Sargão, mas este acabou por prevalecer. Os acádios eram um povo semita, que sucedeu aos sumérios e se apropriou de sua civilização, girando a catraca cultural dos caracteres cuneiformes e das divindades mesopotâmicas. A filha de Sargão, En-Eduana, foi sacerdotisa suprema do templo mais importante do império, dedicado a Nana, deus da lua, na cidade de Ur. En-Eduana escreveu hinos, preces e poemas que conferem a ela a primeira autoria da literatura, isto é, o reconhecimento da obra como criação de uma pessoa específica. No poema, Inanna, Senhora do Maior Coração, escrito em primeira pessoa, En-Eduana relatou um sonho feérico, no qual foi alçada através de um portão celestial e proferiu: Inanna, o planeta Vênus, a deusa do amor, terá um destino grandioso em todo o universo. O estreito contato dos babilônios com os hebreus e outros povos a oeste disseminou a obra de En-Eduana, a ponto de influenciar os salmos da Bíblia e os hinos homéricos. Essa continuidade cultural se relaciona com a grande importância atribuída aos sonhos nas narrativas da Torá, da Bíblia e do Corão. O fluxo cultural entre leste e oeste envolveu guerras e migrações em ambos os sentidos. No passado mitológico mesopotâmico, o patriarca Abraão teria nascido em Ur e depois migrado para regiões que hoje se localizam na Turquia e em Israel. No século VI a.C., o rei Nabucodonosor II tomou Jerusalém e deportou para a Babilônia milhares de judeus. Nessa antiga metrópole, a aproximadamente 1000 quilômetros de distância, os judeus amargaram quase 60 anos de cativeiro, até que Ciro, o Grande, fundador do Império Persa, tomou a cidade e os libertou. Quando regressaram ao Levante, os judeus disseminaram a rica cultura babilônica com as palavras de En-Eduana. Desde o início do registro escrito, sonhos de membros da elite governante foram preservados com propósitos políticos e religiosos. O uso de sonhos para a comunicação entre deuses e reis persistiu através dos tempos, deixando um legado cultural palpável. Esse uso está bem documentado nos maiores cilindros sumérios de argila já encontrados, gravados pelo rei Gudea da Suméria, 2144 a 2124 a.C., com inscrições cuneiformes que representam o mais longo texto sumério conhecido e também um dos mais antigos registros escritos da humanidade. Vazados no centro, para poder ser rodados enquanto lidos, os cilindros de meio metro de altura relatam um sonho impressionante do rei Gudea, em que primeiro aparecia um homem da altura do céu com cabeça de Deus, asa de pássaro e uma onda enorme na parte inferior do corpo. O gigante era flanqueado por leões e parecia querer dizer algo, mas Gudea não compreendia. Seguiu sonhando que despertava pela manhã e viu uma mulher com um estilete brilhante consultando representações do céu estrelado num tablete de argila. Surgia então um guerreiro com um tablete de lápis-lazuli, onde desenhava os planos de uma edificação. O guerreiro lhe entregou uma forma de tijolos
e uma cesta nova, enquanto um jumento de raça levantava poeira com os cascos. Quando de fato despertou no dia seguinte, Gudea sentiu-se confuso sobre o significado do sonho. Resolveu então consultar Nanshi, a deusa suméria da profecia e da interpretação onírica. Fez uma série de rituais a caminho do templo dessa deusa, e lá chegando, relatou seu sonho. Recebeu a explicação de que o gigante representava o deus Ninurta, comandando a construção de um templo em honra do deus Enino. A mulher representava a deusa Nidaba, que recomendava alinhar o templo astronomicamente pelas estrelas sagradas. O guerreiro era o deus arquiteto Nindu, com instruções específicas para a planta do edifício. O jumento era o próprio Judea, impaciente para erigir a obra arquitetônica assim revelada. Os detalhes das fundações e materiais da construção foram esclarecidos em sonhos subsequentes, incubados através de rituais propiciatórios. O templo foi efetivamente construído na cidade de Girsu, e sob suas ruínas, que ainda existem no Iraque, foram encontrados os cilindros de Gudea. A construção de grandes edificações foi assunto divino através dos tempos. Mais de 15 séculos depois do rei Gudea, cilindros de argila gravados com caracteres cuneiformes narram um sonho do rei Nabonides, 556 a 539 a.C., em que Marduk apareceu para orientar o rei na reconstrução do importante templo de Sin, o deus da lua. A reconstrução de fato ocorreu e as ruínas se encontram na cidade de Harã, no sul da Turquia, que na Bíblia corresponde à cidade para a qual migrou o patriarca Abraão após deixar Ur. Embora nem todos os profetas hebreus reconhecessem o potencial divinatório dos sonhos, relatos oníricos com a presença do deus hebreu Javé ocupam papel central nas histórias de Jacó e Salomão. Os livros sagrados do judaísmo, do cristianismo e do islamismo afirmam também que um hebreu chamado José se tornou vizir do Egito por ter interpretado corretamente dos perturbadores sonhos do faraó. No primeiro sonho, o faraó estava à margem do rio Nilo, quando apareceram 7 vacas gordas seguidas por 7 vacas magras, que depois comeram as vacas gordas. No segundo sonho, o faraó viu brotarem 7 espigas gordas de trigo, seguidas por 7 espigas pequenas e ressequidas, que engoliram as 7 espigas maiores. José interpretou os sonhos como idênticos em sua mensagem: 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de escassez. Seu conselho para o faraó foi a construção de silos para estocar grãos. Acredita-se que a história se relacione com uma seca devastadora ocorrida no Vale do Nilo há cerca de 4.000 anos e com as providências do Estado egípcio para mitigá-la. Muitos séculos depois, outro faraó teve um sonho perturbador, que foi interpretado por seus sábios como uma profecia sombria. Um recém-nascido cresceria e um dia libertaria os hebreus mantidos em cativeiro para tomar o trono. Em reação ao sonho, o faraó mandou afogar no Nilo todos os hebreus recém-nascidos do sexo masculino, mas um bebê colocado num cesto e deixado no rio foi encontrado pela filha do faraó e adotado com o nome de Moisés. Ao se tornar adulto, ele cumpriu parte da profecia onírica, liderando o êxodo de seu povo do Egito rumo a Canaã. Os sonhos também tiveram um papel destacado na história da Pérsia, onde os magos zoroastristas eram considerados exímios intérpretes oníricos. Segundo o historiador grego Heródoto, 484 a 425 a.C., o rei dos Medas, Astíages, teria sonhado que sua filha Mandana urinava tanto que inundava toda a Ásia.
Os magos interpretaram o sonho como um mau presságio de que o filho de Mandana suplantaria Astíages, razão pela qual o rei a casou com um persa de status social mediano. Quando Mandana deu à luz uma criança saudável chamada Ciro, Astíages teve um segundo sonho em que uma gigantesca videira emergia do ventre da filha, até cobrir toda a Ásia. O sonho foi interpretado pelos magos como nova previsão de que o neto se rebelaria contra o avô. Astíages ordenou que Ciro fosse executado, mas a criança sobreviveu, cresceu, destronou o rei e construiu o maior império que o mundo já tinha visto até então. 30 anos depois, prestes a morrer nas estepes da Ásia Central em batalha contra os Masságetas, Ciro teria sonhado que Dário, o filho de um governador persa, abria enormes asas até sombrear a Ásia e a Europa. Ciro assustou-se com o presságio e mandou prender Dário. Mas pouco depois, foi decapitado pelos inimigos e o jovem acabou ascendendo ao trono, levando o Império Persa a seu ápice. Nas décadas seguintes, Dário e seu filho Xerxes, neto de Ciro por parte de mãe, protagonizariam as lendárias invasões persas da Grécia, com enormes consequências para o sincretismo cultural entre Oriente e Ocidente. Assim como o arrogante Agamenon de Homero teria recebido dos deuses um falso sonho precognitivo, Heródoto relatou que Xerxes teria sido compelido à conquista fracassada dos povos helênicos por sonhos recorrentes de dominação do mundo. Xerxes relatou seus sonhos ao ministro da guerra, Artábano, que respondeu com ceticismo por não acreditar que os sonhos pudessem ser oráculos. Eram apenas imagens mentais. Xerxes pediu, então, que Artábano dormisse em sua cama para verificar se também receberia o mesmo sonho. Na manhã seguinte, emergindo de uma assombrosa recorrência onírica, Artábano teria se convertido aos desastrosos planos bélicos do imperador. Após anos de preparativos, por fim os persas invadiram a Grécia e queimaram Atenas, mas foram rechaçados. Um século e meio depois da derrota de Xerxes, o rei macedônico Alexandre III inverteu o sentido da invasão e conquistou em curto período de tempo a Síria, o Egito, a Assíria, a Babilônia e o próprio Império Persa, chegando até a Índia. A frenética trajetória de Alexandre Magno foi permeada por diversos sonhos premonitórios de grande simbolismo. Durante o sangrento cerco de Tiro, estratégico porto fenício, situado no que hoje é o Líbano, Alexandre teria tido sonhos com Heracles, que antecipavam um esforço hercúleo para tomar a cidade. Após 7 meses de violentos embates, Alexandre teria tido um segundo sonho, em que tentava repetidamente capturar um sátiro que escapava de suas investidas. Afinal, dançando sobre seu escudo, o sátiro era capturado. O vidente predileto de Alexandre interpretou que sátiro, sátiros em grego, poderia ser quebrado em sá e tiros, significando Tiro é sua. Alexandre redobrou seus ataques e tomou a cidade.